A Igreja Pentecostal do Filho de Deus, de Luiz Antônio, São Paulo, realizou um grande batismo no dia 14 de setembro de 2025. E você vai ouvir agora a palavra de Deus concernente ao batismo com o pastor Jorge Novaes. E na oportunidade você vai ver também as fotos registradas do batismo. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, cujo objetivo é cumprir o ID do Senhor Jesus, uma grande ordenança do Mestre, que é batizar aqueles que crê no Senhor Jesus. E nós vamos fazer uma leitura do texto sagrado, ao qual encontramos em Marcos capítulo 16, em Marcos, capítulo 16, verso 15. Glória a Deus. O Senhor Jesus ordena, dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos para Deus e orar. Glorioso Deus e glorioso Pai. Senhor, estamos humildemente diante a Tua face, em cumprimento com a palavra. Ó Deus, Senhor Jesus, poder e misericórdia, rogo ao Senhor a presença as tuas mãos de poder, aqui agora, Senhor. do Pai, Deus maravilhoso, do Filho venha, meu Deus, e do confirmar, Senhor Espírito Jesus, a tua Santo presença, de Deus. Pai. Em nome Senhor de Jesus, Cristo, ó Deus peço querido, que venha Deus amado, abençoar, venha, meu Senhor Jesus, peço que venha venha abençoar, Senhor, presenciar nesta manhã, meu Pai. como o Senhor Oh, Senhor Deus teve maravilhoso, Deus presente poderoso, no confirmai, batismo Pai querido, realizado por a João grande Batista. vitória, meu Pai. Senhor Jesus, Deus poderoso, aqui, Deus essas bendito, duas Deus santo, jovens, meu Deus, venha chegando à confirmar, idade Senhor Jesus, de exercer a tua sua fé, vitória, Pai. chegou o Em tempo nome de Jesus de Cristo, exercer ó a sua Deus, fé, venha abençoar, Senhor da glória. independente Ó Jesus glória a querido, Deus, Senhor meu de Deus, outras confirma, pessoas. Senhor, a tua vitória, Pai, Pai bendito, Pai então, santo. devemos Ó cumprir Jesus, com isso. confirma, Pai Ó querido, Deus, esta Senhor da grande glória, vitória, em nome Pai do querido, Senhor nesta Jesus, manhã, Senhor, Senhor, Deus maravilhoso, vem abençoar nesta vem, manhã meu Pai, o crescimento operar, Senhor Jesus, desta igreja aleluia, pentecostal Deus do Filho de Deus, confirmai, meu que Deus, não é a tua mais um vitória. ministério sobre a terra, Em nome de Jesus mas é Cristo, ó Deus, a continuidade da grande confirma, meu Pai, obra a tua vitória missionária nesta manhã, na meu face Pai. da terra. Para a honra A e glória proclamação do teu nome, do Jesus. Santo Evangelho Deus para maravilhoso, a Deus salvação poderoso. das almas. Aleluia, Amém, Jesus. Jesus. Glória Glória a Deus. a Deus. Amém. Muito bem. Jesus. A mensagem que agora, ora, trago a vós outros, novos convertidos, candidatos ao batismo e agora co-herdeiro do reino do céu. Glória a Deus. O que estamos fazendo nesta manhã é cumprimento da ordem do Senhor Jesus. Ele mesmo ainda estava sobre a terra e deixou esta ordem para batizar os discípulos
ou os aprendizes que aprenderam do Senhor Jesus, porque ele também diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. O batismo é a cerimônia de ingressão do membro à comunhão, à igreja. Enquanto não desceu as águas batismais, portanto não ter cumprido a ordenança do Senhor, aquela pessoa, o jovem, a jovem, o irmão, a irmã, não é ainda um membro do corpo de Cristo. Para Deus, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. A igreja não é uma mera assembleia. Existem muitas assembleias que são ajuntamentos, agrupamentos, pessoas reunidas. A igreja não é meramente uma assembleia. A igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, tendo o Senhor Jesus Cristo como cabeça desta igreja. E todo o crente, o novo convertido, já nessa altura da caminhada para o céu, já deve estar ciente disso, que nós temos o cabeça, e o cabeça da igreja chama o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. De tal forma que nós agora morremos para o mundo, morremos para a nossa própria vontade. Muitas coisas que nós gostávamos, tivemos que abrir mão para poder descer as águas. Muitas coisas que eram contrárias à palavra de Deus, tivemos que abandoná-los. Muitas práticas, algumas até com certo sacrifício, algumas com certo esforço, porque sem esforço não consegue entrar no reino de Deus. Então, fomos ensinados a obedecer não somente nas coisas aparentemente ou relativamente fácil, porque o que é de repente fácil para uns, talvez para outros é um pouco mais dificultoso, mas devemos mostrar a prevalência da fé para sobrepor, glória a Deus, e atestá-la, aprová-la, glória a Deus, no momento difícil, nas coisas que são mais difíceis a obedecer. Porque Aleluia, Deus. Cristo Jesus, Ele mostrou como fazer isso. Glória a Deus, Ele fez o que era impossível e difícil. Glória a Deus, mesmo em perca do seu sangue e da sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Há muitas religiões no mundo, algumas crescendo bastante, algumas com milhões de seguidores. Algumas delas incentivam a justificação por automutilação. Algumas delas em busca de uma suposta perfeição, em busca de melhorar a sua vida espiritual, tentando auto-resolver o problema do seu pecado. Se automutilam, se cortam, outros fazem penitência, caminho de joelho, não sei quantos metros, subindo degrau, outros passam tempo contando bolinha, repetindo rezas, procurando agradar a Deus. Outras religiões incentivam matar, tirar a vida dos outros, por causa daquela fé que aquele religioso tem naquele Deus, naquele profeta dele, né? Então, em contrapartida, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida.
Religiões que ensinam a pessoa a se suicidar e consigo morrer muita gente pela fé deles, em defesa da fé deles, da religião deles, prometendo recompensa para quem cometer esses atos. E estão crescendo, por incrível que pareça. Tem pessoas de estudiosos de nível alto na sociedade, em termos acadêmicos, vamos dizer assim, que está ingressando para essas religiões. Glória a Deus. E nós fomos ensinados não tirar as vidas, mas ser fiel até a morte. Se chegar o caso nós ter que morrer por causa da nossa fé, nós temos que permanecer, sustentá-la. Glória a Deus. O batismo, irmãos, significa mergulhar, emergir. Glória a Deus. Os judeus, antes de Cristo, já realizavam a cerimônia de batismo. A Bíblia fala dos prosélitos. Quem que eram os prosélitos? Eram aquelas pessoas que não eram judias, não eram judeus, a exemplo de romanos, coríntios, gregos, egípcios, babilônios, enfim, não eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, não pertenciam ao povo judeu. Eles queriam servir ao Deus Altíssimo e ter direito a entrar no templo e servir a Deus, ser um servo de Deus na modalidade dos judeus. Então eles tinham que converter a Deus no estilo do judaísmo. Eles teriam que se batizar. Então o batismo se dava àquela pessoa que queria converter a Deus, servir a Deus na religião dos judeus do Antigo Testamento, deveria entrar nas águas correntes, no rio. Nunca em piscina, nunca em poço, piscina, glória a Deus, não, mas sempre no rio, nas águas correntes. Então aquela pessoa com as águas próximo ali aos ombros, glória a Deus, ouvia a lei, ouvia a Torá, ouvia os ensinamentos dos rabinos judeus, glória a Deus, e no final dele ouvir tudo, ele respondia com um amém, ele mesmo se auto-emergia, mergulhava e saía da água, então já estava batizado, estava convertido ao judaísmo. O ensinamento da lei e o batismo. Então note que o batismo sempre ele faz parte da ingressão, da introdução, da entrada da pessoa para a religião, no caso, para a fé judaica, né? Glória a Deus. Aí chegou depois João Batista, que já era um profeta, um servo de Deus, batizando e pregando. Não era só batizando, era ensinando. Está aí mostrando uma das falhas do batismo do catolicismo. O batismo do catolicismo não é precedido ou não é antes ensinado à criança, porque a criança não tem condições de aprender a palavra, a vontade de Deus ainda. Mostrando que esse batismo é infantil, o batismo da criança é antibíblico. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, sempre foi acompanhado com o ensino. João Batista, Deus ordenou a pregar. João principiou pregando a palavra, dizendo aos homens que arrependessem dos seus pecados. Glória a Deus. João pregou concernente ao juízo final. João alertou que o machado estava já posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que
que não produz fruto bom é cortado e lançado no fogo. João está falando do juízo de Deus. Agora Deus, o julgamento de Deus, o juízo de Deus está às portas, porque Deus é juiz também. Aleluia. Deus é Pai, Deus é luz, Deus é amor, Deus é justiça e Deus é juízo. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Então, não pense as pessoas que vão viver no pecado e não cumprir o mandamento do Senhor, que porque Deus é bom, que vai escapar do juízo de Deus. Que Deus também é justiça. Isso também diz a nós que convertemos a Deus, que alcançamos a graça, o chamado para a salvação, porque Deus chama a todos, mas os que creem para Deus e foram batizados, quem são os que creem? Os que praticam, os que prontificam, os que se entregam a Deus, aleluia, e são fiéis a Deus e praticam as obras da fé, são os que creem. No mundo em que vivemos, para Deus, ele não é favorável ao salvo. O mundo em que vivemos, ele é hostil ao modo de vida cristão. O mundo que vivemos, somos convidados todos os dias para abandonar o caminho estreito e passar para o caminho largo. O diabo oferece todos os dias. Não faltam relatos de muitos professos cristãos que um dia desceram as águas do batismo e regrediram, voltaram para trás, desistiram do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque faltou-lhes o alicerce, o fundamento. Aleluia. Pois agora vocês que vão descer as águas estão fundamentados, embasados nos ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos pelo o Espírito Santo. A saber, o Senhor nos ensinou a amar uns aos outros. Amém? O Senhor nos ensinou a amar uns aos outros. O Senhor nos ensinou a perdoar quando formos ofendidos por alguém. Aquele que desce as águas, aquela que desce as águas e confessa a fé no Senhor Jesus Cristo, já o faz consciente, já sabendo, preparado para agir para Deus em todas situações que possam surgir. Não devemos esperar que vamos viver, glória a Deus, glória a Jesus, sem lutas. Não devemos esperar que vamos viver sem dificuldade. Não devemos confiar que nós não vamos ter alguma situação adversa. Glória a Jesus, aleluia. Mas devemos estar preparados em nossos corações, não negar a fé, não negar ao Senhor Jesus nesses momentos que surgirem. Então João Batista pregava para o povo arrepender dos seus pecados, e o povo deu ouvido. Glória a Deus. Também nesta manhã vocês estão aqui se ajuntando a esse povo de Deus, o povo que crê, o povo Aleluia, que ouviu glória. e creu a palavra de Deus. João batizava e logo naquele dia aproximou do rio Jordão. Lá vinha um homem com aproximadamente 30 anos de idade, em meio a muitos. João estava trabalhando, realizando a obra de Deus. João estava pregando, ele pregava, e os que arrependiam batizavam para Deus por vários dias. E João foi avisado que o Cristo estava já
mas ele não conhecia. João não sabia. O Cristo estava há pelo menos 30 anos vivendo na sociedade e o pessoal não sabia que era o Cristo Jesus, o ungido, o prometido, o Filho de Deus. Aleluia! Então João estava ciente que ele não sabia ainda, mas João aguardava a manifestação, o conhecimento, a apresentação do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, Deus escolheu o momento propício para manifestar. Qual foi o momento que Jesus escolheu para se revelar ao mundo que Ele é o Cristo? No momento do batismo, aleluia, em que João pregava a doutrina, João pregava o arrependimento, João pregava o julgamento, João pregava o batismo, glória a Deus, Aleluia, Jesus. dizendo: arrependei vós dos vossos pecados. Aleluia, Jesus. Foi bem. Às vezes, alguém pode dizer: mas que pecado eu cometi? Para Deus, nasci no berço evangélico, que pecado eu cometi? Aleluia. É outra coisa que, glória a Deus, é necessário também ficar esclarecido. Por mais que o nascido em berço evangélico, conduzido por Deus e pelo cuidado dos pais responsavelmente, glória a Deus, não tenham enveredado, encaminhado para maus caminhos, glória a Deus, mas não é a ponto de chegar batendo no peito e dizer que não tem pecado. Glória a Deus, peca sim. Glória a Jesus, não convém tentar mencionar, glória a Deus, as pequenas falhas humanas. Basta deixar claro que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Ademais, por mais que aquela pessoa viveu uma vida íntegra, uma vida fiel a Deus, desde o berço, o nascimento evangélico, contudo, faz necessário cumprir a ordem do Senhor. Glória a Jesus, para cumprir a justiça de Deus, que enquanto o irmão, a irmã, o jovem, a jovem, é criado pelos pais na doutrina, está indo bem, mas chegando a uma certa idade de escolher, muitos nasceu no berço evangélico, são muitos e não poucos, chegou a uma certa idade, escolheram o caminho do mundo. Tem muitos que, quando chegou a idade, pegou o caminho do mundo. Se vocês parar para refletir, você vai conhecer alguém, glória a Deus, da nossa cidade. Eles estão aí, andando pela cidade, vagando pela rua, uns nos bares, eles estão aí. Mas, felizmente, tem aqueles que estão na casa de Deus, na igreja, aleluia. Mas também precisam descer as águas. Os que estão na igreja, que não saíram, e os que desviaram, precisam voltar e também descer as águas, porque é o plano de Deus, glória a Jesus, é o caminho de Deus, é o jeito que Deus ensinou para o ser humano conseguir a salvação. Então, para cumprir a justiça de Deus, logo João batizava e um após o outro, na sequência, eu diria milhares e milhares, que vinha gente da região, dos estados, né, cidade vizinha. O povo entendeu
e o povo atendeu o chamado de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. É importante ouvir, entender e crer e atender o chamado de Deus. Logo aproximou aquele homem, aquele jovem. Quando João olhou para ele, João então não sabia, mas João foi revelado que aquele era o Cristo. E ele veio, glória a Deus, caminhando, imagino, a passos lentos, calmo, aleluia. E o olhar de João encontrou com o olhar do Senhor Jesus, aleluia, e João sentiu pequeno. Quem dá glória a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João sentiu, eu diria, como nada, como ninguém, menor que um grão de areia. João sentiu praticamente insignificante, talvez, diante do Filho de Deus. Aleluia. Então, ele disse, chegou até João, entrou nas águas. João, me batiza. Ainda agora Deus, aleluia. Aleluia. Me batiza, João. Jesus. Aleluia. Que encontro poderoso, que encontro glorioso, que encontro tremendo. E João respondeu, Senhor, eu é que careço ser batizado por ti. Aleluia. Pensa bem, meus irmãos, o Filho de Deus, o perfeito, o santo, o Filho do Altíssimo, que deixou o seu trono sublime da glória e veio, se encarnou, porque a doutrina da reencarnação é falsa, é antibíblica. A pessoa falar numa conversa ali com alguns amigos, aí ele falar, na outra reencarnação eu consigo. Ah, quem sabe na outra reencarnação eu seja rico. Ah, quem sabe na outra reencarnação eu seja um empresário. Meio que descontraídamente, meio que na brincadeira, não deixe de estar propagando uma doutrina. Mesmo que sutilmente e vai para o subconsciente. Ele está propagando uma doutrina da reencarnação. O que seria que as pessoas que morrem hoje podem nascer daqui 100 anos, daqui 200, daqui 1000 anos, com outra consciência, sem lembrar de nada do passado. Essa doutrina é enganosa. Essa doutrina é do diabo e do homem. Essa doutrina é falsa. Né, agora Deus, não dá para nós sair inventando doutrinas pelo mundo afora. Cada um pensa o que quer e sai pregando, e há quem acredita. Não. A doutrina que nós temos que crer e obedecer é o ensinamento da palavra de Deus, que é a doutrina que veio de Deus, que veio da glória, que veio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os ditos de Deus, como está escrito em Deuteronômio 32, goteja a minha doutrina como a chuva, destila os meus ditos como orvalho, inclinai os ouvidos toda a terra, que o Senhor fala. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos humanos, assim como os céus é mais alto que a terra. Então, jovem, a jovem, né, vai para a faculdade, lá na faculdade vai ser bombardeado, lá na faculdade vai ser bombardeada o tempo todo com filosofias humanas, com ideias humanas, glória a Deus, e a maioria delas desacreditando o Evangelho do Senhor Jesus.
A doutrina é ensinada por Deus. Glória a Deus. Então, o Verbo se encarnou. O Filho de Deus deixou o seu trono de glória e veio e se tornou carne. O ensino da encarnação do Verbo é da Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 está escrito, e o Verbo se fez carne. Deus se encarnou, se fez carne na pessoa do Filho, que é o Senhor Jesus. Ele era Espírito eterno glorioso. Depois que passou pelo ventre da Virgem, ele agora herdou a carne. Entendemos, irmãos? A doutrina da encarnação do Verbo. Porque ele era só Espírito. Agora ele também ganhou carne e sangue. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. De tal forma que o Senhor Jesus é a palavra para Deus encarnada. E a Bíblia é a palavra escrita. A palavra de Deus, ora Jesus, ganhou carne. No princípio era o Verbo, indicando a pré-existência, antes de tudo, glória a Deus, e a atividade eterna de Deus, que criou todas as coisas. Então João, quando olhou, João devia saber o mínimo dessas coisas. É o Filho de Deus, aleluia, é o justo, aleluia, é o perfeito. Eu é que preciso que o Senhor me batize. Na lógica é mesmo. Na lógica nossa é. Nós seres humanos aqui da terra, vem o Filho de Deus, é Ele que devia nos batizar na nossa lógica. Mas Jesus, João, deixa por agora. Nos convém cumprir a justiça de Deus. O que é isso? O que é cumprir a justiça de Deus? O Senhor Jesus está falando que o homem e a mulher, por melhor que seja, por bonzinho que seja, por honesto que seja, sem Jesus, ele não é justificado. Sem Jesus, ela não é justificada. Pode ser boa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia afirma, Deus fala, que todos pecaram. Então tem que ter em mente isso. Ah, mas é uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou, nunca é uma pessoa honesta, respeita, honra a família, paga as contas. É uma pessoa boa. É uma pessoa boa, mas ela é um pecador. Ele é um pecador. A Bíblia fala que todo mundo pecou. Mesmo que a pessoa não saiu matando, roubando, mas pecou. A própria concepção humana já nasce em pecado. Sucede que a criança, ela não tem consciência do certo e errado. Então, se ela partir para a eternidade, ela vai para o céu sem o batismo. Porque a criança é inocente. Então, se é inocente, não tem como ser julgado diante do tribunal de Deus. Deus é justo. Por isso a criança, ela não tem como ser condenada. É a certa idade. Então, ela vai para o céu. Quando ela passa a idade de criança, que não é talvez pela idade, talvez alguns um pouco antes, talvez tem criança de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, que já sabe coisa, que já está pecando muito, e que, portanto, já pode ser julgado, e já tem consciência de adulto, mesmo que não tenha experiência. Mas quanto à experiência, tem pessoa de 18 anos, que às vezes tem mente quase de criança. Então o negócio é o grau da consciência, da prática, da maldade que a pessoa já pratica. Uma criança de 12 anos grávida. 12 anos não é criança, está grávida. Não casou, então o quê? Pecado de quê? Prostituição. Diante de Deus, se não arrepender, já vai ser julgado.
mas Deus ainda dá a oportunidade de arrepender e descer as águas e ser perdoado. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, cumprir a justiça de Deus. Se a irmã fala, não, então eu não preciso batizar, eu sou boazinha, eu sempre fui honesto, eu fui bom pagador, bom pai de família, não preciso batizar não. Então, ele diz que ele morrer, vai chegar no céu, batendo no peito. Senhor, eu estou aqui, ó, nem precisei de Jesus, nem precisei converter, nem precisei batizar, nem precisei tomar ceia, nem precisei ler Bíblia, nem precisei orar, jejuar, santificar, não precisei nada disso. Eu, se depender de mim, Jesus nem teria vindo. Por mim o que ele fez foi simplesmente necessário. Talvez foi bom para os outros, para mim não precisei. Essa pessoa, se ele não crer em Jesus e confiar nas suas próprias obras boas, ele vai ser perdido. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo, o justo, cumpriu o mandado de Deus. Ele, justo, sem pecado, se batizou para fazer frente, mostrar o exemplo, ensinar aos seres humanos, porque Jesus também era um ser humano. E ele se identificou conosco, glória a Deus, tomou forma humana. Então tem que mostrar como é que um homem faz para ir para o céu. Glória a Deus. Ele só não arrependeu, porque arrepender de quê? Ele mostrou descer as águas. Glória a Deus. Ele mostrou a vida fiel a Deus. Ele mostrou o amor, o perdoar. Enfim, glória a Deus. Nos ensinou com as palavras, nos ensinou com a sua vida. Ensinou com as palavras, nos ensinou com o seu testemunho, nos ensinou com as palavras e nos ensinou com o seu modo de viver. E isso também informa a nós que batizamos, glória a Deus, que devemos mostrar a cada dia nas nossas obras, no nosso testemunho, que a sociedade está de olho em nós, para ver se nós estamos mesmo fiel a Deus. Está de olho. O povo do mundo não se esforça para obedecer. As igrejas dos crentes mundanos não se esforçam para obedecer. Mas eles estão de olho. Se nós estamos obedecendo a doutrina que eles um dia abandonaram e que um dia obedeceu, e que nós estamos pregando e estamos dizendo que obedecemos a sã doutrina, eles estão de olho para ver se nós estamos andando mesmo na sã doutrina que nós estamos pregando e alegando e anunciando. Nós devemos mostrar na prática. Glória a Deus. Porque senão é a derrota. Se na prática nós vivemos o contrário que pregamos e que a Bíblia ensina, como que os outros vão querer converter? Eles vão ver que as pessoas não são aquilo que falam. Então, isso é prejudicial para o Evangelho e para a salvação das almas. Ao passo que dá o bom testemunho, mesmo que sofrendo, mesmo que você tenha que, como diz o outro, engolir um boi com chifre e tudo, mas não abre a boca para blasfemar, para pecar, para maldizer, para brigar, para xingar. Sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Quem dá glória a Deus? Glória a Jesus. Foi concedido a vós não somente crer no Senhor, mas também sofrer, padecer um pouco, ou muito, por Cristo Jesus. Para quando chegar no céu, chegar o dia da volta de Jesus, ou antes, chegar o dia da Santa Ceia, você está alegre, você recebe o corpo do Senhor alegre. O irmão recebe o cálice do Senhor alegre, já dando glória, já com lágrimas nos olhos, já alegre, porque eu estou fiel a Jesus, eu estou cumprindo o que o Senhor fala, eu desci as águas, é claro, eu estou na doutrina, eu estou fiel na presença, eu estou fiel na ausência do pastor, dos irmãos, eu ando com o Senhor, eu tenho vida com o Senhor. Mas em seu dia,
vai levantar, sair para a luta, sem orar. Não, nós somos servos de Deus. O dia a dia é difícil, todo dia tem luta. Temos que matar um leão todo dia. Talvez amanhã o tentador quer jogar uma tentação. Então nós temos que manter a salvação. Desceu as águas, traz uma nova consciência, uma indagação de uma nova consciência. A consciência fala, cumprir o mandamento, cumprir a justiça de Deus. Aleluia. Agora preciso cumprir todos os dias. Preciso perseverar para eu não enfraquecer na fé, para não desviar. Aleluia. Irmão, o batismo também, além de servir para ingressar a pessoa na igreja de Deus, portanto tem direito à ceia, à comunhão, à liberdade na igreja, também o batismo é uma proclamação pública de que cremos em Jesus, né, glória a Deus, e que não temos vergonha de Jesus, e que como Jesus se batizou, nós também batizamos. Como Jesus seguiu a Deus, nós também servimos a Deus. Como Jesus foi fiel, nós vamos ser fiel também. Nós estamos proclamando aos vizinhos, a irmã, a jovem, está com esta prática, com esta obra, com esse testemunho, anunciando a todos que você é uma seguidora do Senhor Jesus. Ora, o seguidor de Maomé não tem vergonha de declarar que ele é islâmico. O seguidor do budismo tem orgulho em declarar que ele é budista. O seguidor do Sichuanismo, Sichuaniê, o seguidor da Avó Rosa, tem orgulho de dizer que segue a Avó Rosa. O Tabernáculo da Fé tem orgulho de dizer que segue. O Voz da Mentira tem orgulho de dizer que faz parte daquele grupo. Faz até batismo de espírito lá sem roupa. Eles não têm vergonha de declarar o jeito dele ser. Aleluia. E nós, os seguidores de Jesus Cristo, que fez a maior obra e a obra verdadeira, não devemos envergonhar do Senhor Jesus. Devemos saudar com a paz do Senhor, aleluia, com gosto. Não devemos ter vergonha de saudar o irmão ou irmã com a paz do Senhor, quando tiver ao público, no meio de celebridade, no meio entre autoridades, entre pessoas acadêmicas, aleluia, empresários, amigos, amigas. Não devemos ter a vergonha, mas devemos falar com gosto, aleluia, a paz do Senhor Jesus. E todos vão, que é isso? Vocês falam assim? Vocês saudam assim? Vocês cumprimentam assim? Cumprimentação é essa. Jesus ensinou, dizendo, aleluia, a minha paz vos dou, a paz seja convosco, não dou como o mundo a dá. Então nós estamos, amém? Glória a Deus, que dá glória a Deus, declarando ao público, declarando ao público que nós não temos vergonha de Jesus. Apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação dos que crê. Nós temos que ter vergonha é de andar de espírito. Apocalipse capítulo 16, 15. Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado que vigia, guarda as suas vestes, para que não anda nu. Preste atenção, para o inimigo não tirar, né, glória a Deus, o foco. Nós temos que ter vergonha é de mostrar as vergonhas. A irmã tem que ter vergonha é de mostrar o joelho. A irmã tem que ter vergonha é de estar com a roupa transparente, fina. Aleluia. Irmão tem que ter vergonha, glória a Deus, é do pecado, que é vergonhoso. Que o dia que Adão e Eva pecaram, tiveram vergonha. Glória a Deus. Aleluia. Mas do nosso Jesus devemos confessá-lo, declarar a nossa fé em Jesus. Após descer as águas, o batismo também é um só. Ou batizei, eu sei o que, eu desviei, eu pequei,
Agora eu quero arrepender de novo, quero batizar de novo, para mim ser redimido, lavado de novo meus pecados no sangue de Jesus, e quero representar isso nas águas do rio. Não. Essa obra é uma só, portanto devemos fazer bem feito, fazer legitimamente, para ser, glória a Deus, assinado embaixo, porque Deus, vamos dizer, assinou embaixo do batismo de João, como lá veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que João pregava com seriedade, anunciava o arrependimento, e quem vinha batizar sem ser arrependido, mas só para, como diz o outro, bater cartão, como diz o outro, só para mostrar que tá, João viu. João dizia: raça de víboras, raça de cobras, que é uma alusão a Satanás, que é a maior cobra, a maior serpente é o diabo. Então, se são raça de cobras, são descendência de cobras, são filhos de cobra, quer dizer, João falando, filhos do diabo. Aos fariseus, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João falou o quê? Mostra na prática que vocês estão arrependidos. João falou, comprova com as vossas obras que vocês estão crendo na pregação que eu estou fazendo, que eu estou pregando, que eu não sou o Cristo, mas estou anunciando a vocês que o Cristo já está no meio de vós e Ele na hora certa vai manifestar. Eu estou batizando vocês para preparar vocês para receber o Filho de Deus, o prometido Messias. O Messias já nasceu, o Messias já está aqui, Ele vai manifestar. Vocês creem que o Messias já veio? Vocês creem que o Messias já está aqui? Aleluia! No meio de nós, sem nós saber quem é Ele? Vocês creem que o Messias já nasceu? João Batista usou a fé. Aleluia, glórias a Deus. Então, os fariseus foram repreendidos. E eu creio que João não batizou eles. Não. Isso que é importante. Diante do Deus verdadeiro. Diante do Evangelho verdadeiro. Diante da palavra verdadeira. Nós também devemos ser verdadeiros. Amém, glórias a Deus. Aí completa. Quem dá glória a Jesus? Aleluia. Aí completa. Né? A verdade com a verdade com a verdade. E a verdade prevalece em nossa vida. E vamos ter vitória. A confissão pública. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teve um senhor lá em Minas Gerais que era um crente batizado. Depois o pessoal do Tabernáculo da Fé pregou para ele que o batismo dele não estava valendo. Porque, segundo eles, ele tinha que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Alegando que o Senhor é Deus, Jesus é o Filho e que Cristo é o Espírito Santo que unge. Alegando que, quando Jesus diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, e alegando que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, e que Pai não é nome, e que Filho não é nome, né, glória a Deus, e que o Espírito Santo não é nome, e Jesus mandou batizar no nome. As seitas, eles têm uma habilidade tremenda. Se deixar, se dar ouvido para eles, eles entram na mente. Então é necessário o novo convertido também saber para ensinar e responder a esses. Pois bem, Mateus 28, 19, ensinar as nações, batizar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem falou foi Jesus. No livro de Atos, quando Pedro pregou que almas converteram, que ele disse, arrependei, crede no Evangelho, e seja batizado em nome do Senhor Jesus.
Pedro não estava batizando, Pedro estava pregando para ele se batizar no batismo, não no batismo dos prosélitos, que era o batismo dos judeus antigos, não no batismo pelos mortos, que algum batizava para tentar salvar a alma do morto que não batizou. Isso também não vale, é antibíblico. O Pedro estava dizendo que o batismo que agora as pessoas iam batizar era o batismo do Senhor Jesus. Nem mesmo o batismo de João, que foi só para preparar o povo para receber Jesus. Agora era na palavra, na fórmula dada por Jesus, da ordem do Mestre. Porque o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele chegou e ensinou, deixou tudo escrito. Tem que seguir ali. Mas no momento de batizar, Pedro lembrava, o Mestre falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que no batismo de João, o Filho veio e batizou. O Pai veio e falou, este é meu Filho amado e quem me comprazo. E o Espírito Santo veio e sobre o Filho, sobre Jesus, as três pessoas da Santíssima Triunidade. Para Deus, porque Deus é uma triunidade. São três pessoas distintas, subsistentes em um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos atributos, mas o Filho se fez carne. Aleluia. Portanto, agora, aqui estão as águas do batismo. Glória a Deus. E nós estamos em concordância com a palavra. Porque João Batista batizou nas águas correntes. Ora, na cidade, tinha piscinões, tinha tanques grandes, com fácil acesso. A exemplo do tanque de Betesda, havia também o tanque de Siloé. As pessoas porque podiam tomar banho, mergulhar. João podia batizar no centro da cidade e o povo ali no tanque mesmo, mais moderno, mais talvez confortável. Não. Ele manteve, foi batizar nas águas correntes do rio. Que o batismo da piscina é antibíblico. Fica quieto. Não é o que faltava piscina em Israel. Como eu disse, lá tinha piscina e tanque. Mas os profetas, João, né, e os judeus, e os apóstolos, a igreja primitiva, todos mantiveram o batismo nas águas correntes. Porque no batismo, o cristão se identifica com Cristo. Cristo nasceu, morreu, foi sepultado e ressurgiu. O cristão também, ele nasce para Deus, nasce de novo, né? Automaticamente morre para o mundo, como Cristo nasceu e morreu. O cristão nasce para Deus, pela fé, morre para o mundo. Cristo foi ao Calvário. O cristão desce ao rio. Cristo foi sepultado. O cristão também sepulta o velho homem quando mergulha nas águas. Para Deus. Cristo ressurgiu. O cristão ressurge quando levanta das águas. Para Deus, glória a Jesus. Em tudo, o batizando, né, se identifica com Cristo. Aleluia. Então esse é o batismo. E a Bíblia diz, lavados no sangue de Jesus. Mas as águas também simbolizam uma limpeza. Ora, se nossos pecados, que um dia foi tirado pelo sangue de Jesus pela fé, mas agora é simbolizado pelas águas que lava. Então, glória a Deus, aleluia. E a pessoa se lavou os seus pecados na piscina, o outro vai batizar na água suja do pecado do outro. Glória a Deus, falando dessa parte cerimonial do simbolismo. E quem tira o pecado é o sangue de Jesus, com obediência e arrependimento.
Glória a Deus. Aleluia. Então, o batismo na piscina é antibíblico, é anti-higiênico. É anti-higiênico. Glórias a Deus. Aleluia. E é também os cristãos vergonhosos, que têm vergonha de declarar ser um cristão verdadeiro, porque não são mesmo, a maior parte deles. Então eles vão fazer lá escondidinho na banheira. Sossega, menino, oh, misericórdia. Glória a Deus. Mas nós, meus irmãos, estamos fazendo as coisas certas. Então aquele grupo que eu disse desviou aquele irmão. O irmão acreditou nele, que o batismo das águas do Pai, Filho e Espírito Santo não valia. Acreditou neles. A dúvida tomou conta e foi crescendo. Aí o Senhor, né, glória a Deus, Natálio, o senhor Natálio, glória a Deus, desviou. Voltei depois, perguntei, cadê o irmão Natálio? Disseram, ele desviou, está agora se embriagando, tomando cerveja. Glória a Deus, aí, deu ouvido à seita, aí desviou. Então, irmão, vocês não vão crer em falso ensino, mas vai crer no que nós estamos ensinando, a doutrina verdadeira. Portanto, agora, nós vamos já fazer a oração, glória a Deus, pedir para as duas jovens, Noemi e Noemi, venham aproximar aqui, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para Deus, que abençoar essas águas, glória a Deus, e já vamos realizar o procedimento batismal. Glórias a Deus, glória a Jesus. Levante as mãos, feche os olhos. E agora é a entrada para o céu, a entrada para a igreja, a entrada para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, vem, meu Deus, abençoar essas águas. Venha abençoar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui agora. Vem confirmar, Jesus querido, Senhor, Jesus amado, Jesus querido, meu Pai, as tuas a mãos vitória de poder, aqui agora. Pai, dai a vitória, Senhor, purifica, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, confirma, Senhor, Senhor da glória, a grande vitória, Abençoa Pai essas águas Santo, aqui agora. Pai amado, em nome em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Meu Deus poderoso,